Olá, pessoal. Eu sou o Rubens e nesse vídeo eu vou desenvolver com vocês a AD2 de Introdução à Informática no período 2024-1. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui já compartilhando minha tela. Muito bem. Tela compartilhada. E esse é o enunciado da nossa AD2, primeiro semestre de 2024, Introdução à Informática. Então, nessa primeira parte, né, ele faz uma apresentação sobre a avaliação à distância, e a atividade é essa: crie uma apresentação de slides com a resposta das questões abaixo, seguindo a formatação descrita nas orientações. Então, vamos lá. As questões são essas, são 5 questões. A gente vai dar uma passada, né, com mais calma, a gente vai falar sobre isso. Só para a gente poder já conhecer mais, né, conhecer de forma completa aqui a avaliação, vamos dar uma passadinha aqui geral. Aqui são feitas as orientações, né? AD2 vale 10. Isso aqui é muito importante, a forma com que a gente vai salvar esse arquivo. Um outro detalhe importante: como nós vamos trabalhar com a extensão ODP, vamos trabalhar com LibreOffice Impress, então, eu vou ignorar esse item 4, né? Essa avaliação tem que ser enviada por meio da plataforma, e tem esse detalhe aqui que durante esse processo de envio, né, você pode fazer alteração da sua AD, né? Então, isso aqui, inclusive, eu tenho um vídeo que eu costumo colocar lá nos comentários, eu mostro como enviar a AD utilizando a plataforma. Bom, e os critérios são esses aqui, ó. Isso aqui é uma coisa importante também, que a gente tem que considerar, que é o seguinte: bom, o item 7 a gente vai trabalhar em formato adequado, seguindo o LibreOffice, né? Então, sem problemas. Agora, esse detalhe aqui é importante: trabalhos iguais receberão 0. Então, aquilo que eu vou apresentar aqui para vocês, é muito importante que vocês alterem, né? Criem um contexto de vocês para que as soluções não fiquem iguais, muito embora vocês vão desenvolver, né, toda a atividade, e isso é o mais importante. Então, nessa grade aqui, seguem as pontuações, as atividades com seus valores. Então, a gente vai dar uma passadinha geral em tudo isso aqui também, tá? Muito bem, então eu vou fazer diferente dessa vez, vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês que eu já tenho essa AD, já tenho a solução da AD. Vou abrir, inclusive, aqui, ó. Ou melhor, vamos fazer o seguinte: para aqueles que não têm ainda o LibreOffice instalado, é importante vocês virem aqui no Google, colocarem lá download LibreOffice. Bom, a suíte é essa aqui, ó. Sempre procurem seguir esse PT, né? pt-br.libreoffice.org. Então, você clica aqui, vou clicar com o botão direito, vou abrir uma nova aba. Então, aqui você pode baixar a última versão. Eu, inclusive, a versão que eu vou mostrar para vocês é exatamente essa última versão aqui. E eu recomendo que vocês a utilizem, até para poder ficar, né, não ter problema com relação ao meu desenvolvimento aqui. Vou mostrar algumas coisas importantes com relação à formatação, com relação à área de trabalho do LibreOffice que eu vou utilizar. Então, é importante que vocês sigam essa última versão aqui, para não terem dificuldade. É claro que as versões anteriores são muito parecidas, né? Vocês não vão ter problema, mas eu utilizei a última versão, tá? E não tive problemas nenhum. Muito bem, então, voltamos agora. Eu vou mostrar para vocês a minha solução. Então, eu tenho aqui a pasta onde eu desenvolvi a minha AD. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui, ó, mostrar para vocês como eu vou abrir o LibreOffice. Eu estou utilizando o Windows 11, pressiono a tecla Windows, digito lá LibreOffice. Quando eu faço isso, como eu já tenho ele instalado, aliás, quando vocês forem instalar,
utilizem a instalação típica, tá? Ele vai te fazer uma perguntinha, utilize a instalação típica. Se você tiver uma versão anterior, e principalmente se estiver usando o Windows, ele automaticamente vai substituir a versão anterior. Obviamente que ele vai pedir para você reiniciar a máquina e tal, né, coisas do Windows, e você, feito isso, você vai trabalhar com a nova versão sem maiores problemas. Então, você digitando aqui LibreOffice, ele vai aparecer todo o pacote, e a nossa abordagem hoje vai ser em cima do Impress. Então, LibreOffice Impress. Tá? Então, eu clico com o botão direito aqui, executo como administrador, vou abrir. Inicialmente, ele apresenta aqui alguns modelos, e eu vou criar do zero, vou criar uma coisa assim bem personalizada, então eu vou fechar isso aqui, não me interessa utilizar esses modelos. Essa parte aqui de configuração das extensões eu também posso fechar. E esse é o nosso ambiente. Tá? Bom, eu vou abrir aqui a minha solução, né? Eu já fiz um ensaio anterior, vou mostrar para vocês que é muito importante. Então, vou colocar aqui, ó, menu arquivo, a letra está pequenininha, mas eu vou ler para vocês. Menu arquivo, eu tenho aqui em documentos recentes. Se eu quisesse abrir um documento, eu viria aqui, ó, abrir, eu vou lá na pasta, seleciono a pasta onde eu vou digitar o documento, onde eu digitei o documento, e eu tenho aqui o arquivo AD2, aluno teste, eu coloquei no curso de matemática, e a extensão OADP. Então, eu vou abrir esse arquivo, e aqui está a nossa solução. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar uma passada nessa solução para destacar alguns pontos importantes, muito rapidamente, tá? E vai ser interessante dar essa passada geral aqui para que vocês vejam como é que eu formatei todas as minhas respostas, tá? Inclusive, eu resolvi todas essas questões aqui, ó, de 1 a 5, eu resolvi todas elas no bloco de notas, tá? Coloquei tudo isso aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas essas respostas aqui nos comentários do vídeo. Tá? Então, vocês vejam lá, então, para facilitar a vida de vocês, vocês podem trabalhar já com essas respostas. Tá? Porque como o objetivo maior aqui é formatação, então vocês podem usar um copia e cola. Só que tem que ter todo o cuidado do mundo, tá? Porque, principalmente nessa parte de apresentação, tem uns detalhes importantes. Então, vamos lá. Porque vocês vão observar que aquela resposta que eu coloquei por meio da minha pesquisa não bate exatamente com o que eu coloquei aqui na apresentação, por uma questão de limitação. Vocês vão ver que tem um ponto aqui importantíssimo que ele coloca, que é o seguinte, olha. Ele diz o seguinte, olha, a apresentação toda deve possuir, no mínimo, 13 slides. Bom, como ele colocou no mínimo, então você poderia colocar mais. Eu coloquei no limite. Tá? Eu trabalhei com 13, mas você pode utilizar mais, sem problemas nenhum. Vocês vão ver que eu dei uma mexidinha aqui para que ele coubesse nas 13. Tá? Mas você pode utilizar mais, sem problema nenhum. Tá? Então, no mínimo 13. Então, vocês vão ver aqui, ó, que a minha solução, eu tenho 13 slides. Tá? Então, eu vou dar uma passada bem rápida aqui para mostrar para vocês o seguinte, apresentação de slides, menu apresentação, iniciar no primeiro slide. Então, eu clico aqui, eu então pressiono F5. Nessa primeira telinha aqui, olha, você vai colocar o título, e esses aqui são os dados, vamos seguir aqui o enunciado para a gente poder ver, ó. Então, no item 1, elabora uma apresentação de slides respondendo as questões. Ok. Então, você feito a apresentação, já vai procurar um ponto. Então, você tem que ter, no mínimo, 13. Eu tenho, de fato, 13. O primeiro slide deve conter o título do trabalho com fonte 48 e seu nome, número de matrícula, seu curso e polo com fonte 22. Então, eu coloquei aqui, ó. Esse detalhe é muito importante. Eu coloquei aqui a mãe 48 com o título, e essa parte do meio aqui, com essas informações, eu coloquei com 22. Tá? Bom, passei para o segundo slide. Aí, qual foi a estratégia para eu poder utilizar os 13? Eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui sempre, ele diz assim, ó, todo slide deve ter o título com o enunciado da questão referente.
o título deve ter a fonte Arial, tamanho 44. Então, eu fiz exatamente isso. Inclusive, nessa primeira aqui, ele não pediu isso do título, ele não pediu o tipo de fonte, mas eu coloquei também Arial para poder ficar padrão. Tá? Então, nesses demais slides, o que você vai fazer? Sempre utilizar o título do enunciado da questão com tamanho 44, Arial. Então, isso aqui tem tamanho 44, fonte Arial. E essa área de respostas aqui, olha, você vai usar sempre com tamanho 28, também fonte Arial. Então, todo slide deve ter o texto com uma resposta da questão com a fonte Arial de tamanho 28. Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Tá? Eu estou sendo bem acelerado aqui, tá, pessoal, para não estender muito o vídeo. E aí, detalhe, a questão 1 deve possuir pelo menos 3 slides. Isso vale para a questão 1, questão 2, questão 3. Tem que ter 3 slides. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Por exemplo, essa primeira questão. Dentre as ferramentas que compõem o LibreOffice, explique o que é e como funciona o LibreOffice Calc. Então, o que eu fiz? Nessa primeira parte aqui, eu disse exatamente o que ela é, que é uma ferramenta poderosa, de planilhas eletrônicas e tal. Fiz alguns outros comentários aqui. Depois eu falei sobre as funcionalidades. Quais são as funcionalidades? Você vê que eu repeti aqui o título, tá vendo? E, para concluir, eu dei mais algumas informações com relação a ele, em termos de funcionalidade. Então, vocês viram? Eu utilizei 3 slides para responder uma questão. Isso vai valer para 2. Pergunta: como a utilização do LibreOffice Calc pode auxiliar um profissional formado no seu curso? Então, aqui eu considerei como um aluno do curso de matemática. Tá? Então, a utilização do LibreOffice Calc pode ser extremamente benéfica para um profissional formado em matemática. E aí eu coloquei alguns motivos, né? E aí, o item 2, eu continuei falando do que o LibreOffice pode propiciar para esse profissional e finalizei com mais algumas informações. Uma resposta completa. A 3 é exatamente a mesma coisa. Só que essa 3 aqui tem um detalhe. Nessa 3, ele diz o seguinte, olha, cite e explique 6 funções que podem ser utilizadas no cálculo. Então, toda essa D, ela responde questões referentes ao cálculo. Inclusive, eu posso abrir aqui, LibreOffice Calc, faz parte do pacote, aliás, se eu colocar LibreOffice aqui, olha, já vai mostrar o Calc aqui. Então, dá um cliquezinho aqui, vou executar como administrador. Tá? Depois, inclusive, eu vou dar até uma passadinha sobre isso aqui, abordando pelo menos uma questão. Mas vamos lá. Então, aqui ele diz o seguinte, eu tenho que explicar 6 funções utilizadas pelo cálculo. Então, eu vou falar sobre cada uma delas. Então, para cada uma, apresente uma fórmula, né, explicando o objetivo de cada fórmula. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o seguinte, olha, vamos lá. Cite e explique 6 funções. Vou começando aqui pela primeira, soma. Função soma. Incluindo um exemplo. O exemplo eu coloquei, soma das notas de um aluno em várias avaliações. E depois, apresente uma fórmula para cada uma das 6 funções. Então, a primeira soma eu coloquei a fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. A fórmula igual a função soma célula A1, 2 pontos, A5. E, finalmente, eu coloquei o objetivo, explicando o objetivo de cada fórmula. Qual o objetivo? O objetivo desta fórmula é somar os valores das células A1 até a célula A5. Certo? Então, é como se eu tivesse aqui, olha, eu tenho A1 até A5. Então, eu coloquei aqui valores 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, eu estou querendo criar uma fórmula onde eu vou somar as células de 1 a 5. Então, poderia ser aqui na 6, por exemplo. Eu poderia colocar aqui, ó, igual, soma, A1, 2 pontos, A5. Se eu fizer isso aqui, der um enter, está lá. Ele fez a soma. Somou de 1 a 5. Certo, né? 9, 10 as outras, isso, exatamente, 15. Fechou.
Isso aqui, ó. Vou chamar a lupa aqui para vocês verem melhor. Eu coloquei aqui, ó. Aqui na função eu coloquei a fórmula, coloquei aqui os valores das células A1 até A5, e aqui na 6 eu coloquei a soma. Tá? Então, essa é a ideia. Deixa eu sair da lupa. Ok. Então, para todas as funções, eu fiz exatamente isso. Então, vamos lá. A segunda que eu utilizei foi a média. Mostrei um exemplo, utilizei uma fórmula e coloquei aqui o objetivo da fórmula. Fiz o mesmo, olha só, hein? Então, eu utilizei aqui o primeiro slide para essa questão 3. No segundo slide, eu coloquei mais duas funções, a função C e a função conde C. O objetivo aqui não é falar sobre cálculo, tá? Então não vou entrar nesses detalhes. Eu quis apresentar aquela primeira para vocês verem como é que eu montei, né? Como é que eu montei essa pesquisa para poder apresentar essas respostas. Essa função aqui é extremamente útil, a função é uma função lógica, né? Condicional, função C, a função conde C também. Para todos eles, um exemplo, fórmula e o objetivo. Tá? Então, como você pode utilizar mais slides, você poderia, por exemplo, colocar uma função em cada slide, sem problema nenhum. Tá? Como eu apresentei lá, eu vou colocar lá nos comentários do vídeo toda a minha solução, então você pode trabalhar em cima disso, até para poder ficar diferente também, né? Seria interessante. Bom, aí aqui, as últimas 3 eu coloquei, foi o máximo e a raiz. Duas outras funções. Você, inclusive, pode utilizar outras funções, pesquisando lá, né, no LibreOffice Calc, algumas outras funções. Tá? Então, sempre exemplo, fórmula, objetivo. Fechou? Questão 3. Questão 4. Já a questão 4, ele faz uma pergunta, ele coloca uma situação. Em uma loja de produtos esportivos, as vendas de cada mês do ano estão nas células das colunas A até L, da linha 2. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos limpar tudo isso aqui. Vamos limpar tudo isso aqui. Okay. Vamos diminuir aqui. Tá, então vamos lá. Então, aqui, ó. Diz o seguinte, olha. Em uma loja de produtos esportivos, as vendas de cada mês do ano estão nas células das colunas A até L. Então, olha, na linha 2, das colunas A até L. Então, tem aqui, digamos, os valores, né? Até L. E aqui, aqui. Isso. Coloque na célula M2. Então, eu tenho aqui a M2. Eu vou colocar aqui a minha fórmula. O cálculo da média aritmética da venda da loja no ano. Então, eu vou fazer uma fórmula. Eu vou utilizar a função média para calcular todos esses valores aqui na célula M2. E o que eu fiz foi, eu não vou resolver aqui, mas vou mostrar para vocês como eu fiz. Eu coloquei o seguinte, olha. Passos para inserir a fórmula. Então, selecione a célula M2, eu coloquei aqui, ó, selecionar M2, sua planilha. Digite a fórmula que irá calcular a média das vendas dos meses que estão nas células A2 até L2. Então, a fórmula é exatamente essa, igual média, A2, 2 pontos, L2. Aqui eu pego a faixa de A2 até L2 e coloco o resultado aqui no L2. Tranquilo, né? Então, e a última questão, se a quantidade total de um determinado produto comprado aparece na célula B4. Então, vamos limpar isso aqui tudo de novo, vou montar esse cenário aqui. Vamos lá. Se a quantidade total de um determinado produto comprado aparece na célula B4, então eu tenho aqui na célula B4. Então, eu tenho uma quantidade aqui, sei lá, 10. Calcule o valor total a ser pago. Opa, peraí. Se a quantidade total de um determinado produto comprado aparece na célula B4 e o preço do produto, então aqui eu tenho a quantidade. Aqui na B4 eu tenho a quantidade. E aqui na célula C4 eu tenho o preço do produto. Então aqui eu tenho a quantidade, aqui digamos que foi, sei lá, R$50 cada produto.
calcule o valor total a ser pago na célula D4. Então, aqui na D4, eu vou calcular o total. Então, ele coloca o seguinte, olha, sendo que, se o cliente comprar 50 ou mais unidades do produto, haverá um desconto de 15%. Então, teoricamente, a célula D4 vai ser o produto de B4 por C4. Eu vou multiplicar os dois. Agora, se a quantidade que está aqui na B4 for maior que 50, ó, sendo que, se o cliente comprar 50 ou mais, quer dizer, a partir de 50 unidades do produto, haverá um desconto de 15%. Então, ou eu vou fazer uma multiplicação simples, B4 vezes C4, ou então eu vou multiplicar, mas só que eu vou aplicar um desconto. E esse desconto de 15%. A solução foi essa aqui, olha. Eu coloquei passos para configurar a fórmula. Número 1, clique na célula D4, eu coloquei aqui na D4, onde você deseja que o valor total seja exibido. Digite a seguinte fórmula na célula D4. A fórmula é essa aqui, ó. Eu vou dar uma passada rápida aqui, vou explicar rapidamente isso aqui para vocês, tá? Aqui eu estou utilizando essa função lógica se. Eu digo o seguinte, olha, se o que está lá na célula B4, aqui, ó, se isso aqui for maior ou igual a 50, porque tem que ser a partir de 50, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar B4 vezes C4 vezes 0,85. Fazendo essa multiplicação aqui, eu já estou aplicando 25, ou melhor, 15%. 100 menos 15 dá 85. Né? Então, multiplicando por 0,85, aqui eu já calculo o valor com o desconto dos 15%. Agora, caso contrário, porque a função condicional C, ela coloca o seguinte, isso aqui é a condição. Esse aqui é o teste, digamos assim. O que vem depois dessa vírgula aqui diz respeito ao valor então. O que vem depois dessa segunda vírgula é o valor senão. Então, se isso for verdade, ele vai utilizar, ele vai aplicar isso aqui. Se não for verdade, ele vai utilizar um produto simples, D4 vezes C4. Ok? Então, é isso. Tá? Bom, então, essa é a questão 5. Tá? Vocês podem, inclusive, checar essa fórmula, né? Tem aqui a função C, ó. Se você vier aqui, ó, se você vier aqui nesse assistente de funções, se você colocar aqui o C, função C, aqui, ó. Aqui, inclusive, aqui ele coloca ponto e vírgula, tá? Eu coloquei vírgula aqui, mas você pode considerar como ponto e vírgula, tá? Eu coloquei vírgula aqui, mas pelo que ele coloca aqui é ponto e vírgula. Até não cheguei a fazer o teste, mas depois vocês façam esse testezinho aí. É muito importante, tá? Esse detalhe. Então, considerem aqui como ponto e vírgula. Aliás, deixa eu até dar uma olhada nas anteriores. Eu vou olhar na anterior daqui a pouquinho. Tá? E aqui, no último slide, ele coloca as referências. Ele pede para colocar a referência. Eu coloquei aqui um vídeo, inclusive, foi apresentado aqui na plataforma. Tá? Lá na plataforma, tem um videozinho aqui, ó, que ele coloca aqui, ó. Vídeo LibreOffice Simples, noções básicas. Então, eu peguei o link, né, eu peguei essa referência aqui para colocar aqui na apresentação, tá, nesse slide. E acabou. É isso aqui. Eu vou montar com vocês, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia geral de como é que isso funciona. Então, aqui, olha, tem que fazer uma pequena correção, né? Aqui é ponto e vírgula. Tem que utilizar ponto e vírgula aqui, tá? Ponto e vírgula. Aqui na média, não, aqui na média está certo, eu vou colocar a faixa de A2 até L2. Deixa eu ver se eu estou usando o C em algum outro lugar aqui. Aqui também o máximo é a faixa. Aqui eu coloquei o C aqui, a ponto e vírgula também. Aqui, ponto e vírgula. Esse detalhe importantíssimo. Você pode perder aqui alguns pontinhos, né, se não colocar da forma correta. Aqui o ponto C provavelmente é assim também. Vamos pesquisar aqui o ponto C. Função ponto C. Vamos ver aqui, ó. É o ponto e vírgula também. É vírgula. Ok.
Aliás, aqui eu estou colocando até, como eu copiei da anterior, eu coloquei 2 vezes aqui a fórmula da soma, né? Então, deixa eu apagar aqui. Isso aí. Ok. Aí vem o objetivo. Fonte C e o objetivo, que é contar. Porque da soma eu fiz, foi esse anterior aqui. Ok. Ok. Certinho. Então, agora, vou até salvar isso aqui. Bom, agora eu vou montar essa apresentação, esses slides, vou montar essa apresentação. Só que, para a gente poder ganhar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa apresentação aqui aberta, tá? Para eu poder ir copiando e colando. E eu não vou fazer tudo, eu vou mostrar só uma base para vocês. E, na verdade, é sempre vocês vão sempre fazer uma cópia, né? Vocês vão sempre duplicar os slides. Então, vai ser uma coisa bem simples, bastante simples. Então, vamos lá. Vou chamar o Windows aqui, vou abrir aqui o Impress, novamente. Vou abrir aqui o Impress. Vou chamar o LibreOffice. LibreOffice. Office. Impress, está aqui. Cliquei com o botão direito, vou executar, vou criar uma outra instância, tá? Vou gerar aqui uma outra instância. Então, no início, isso aqui não me interessa, eu não quero nenhum modelo. Bom, agora eu vou mostrar uns pontos muito importantes para vocês na hora que vocês forem fazer a AD de vocês. O primeiro ponto é o seguinte. Caso a área de trabalho de vocês não esteja nesse formato, é muito importante que você venha aqui nesse menu Exibir. Aqui no menu Exibir, tem alguns pontos fundamentais, tá, para você ter um desenvolvimento da forma com que eu montei aqui. Por exemplo, essa barra lateral aqui, ela mostra exatamente os seus slides. Então, eu tenho aqui, ó, Exibir, olha aqui, ó, Layout de slides. Se eu clico aqui, não, aqui eu tirei essa outra parte, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Layout de slide, deixa eu voltar com isso aqui. Essa parte aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Barra lateral, layout de slides, painel de slides. Isso aí. Exibir, painel de slides. Então, painel de slides. Você vê que ele está marcado aqui. Então, se eu clico aqui, eu desmarco, olha, ele desaparece. Então, se por acaso isso aqui desaparecer, e isso aqui também, vou clicar aqui em exibir, vou colocar aqui o barra lateral. Se, de repente, você chegar num ponto em que a sua apresentação, a sua área de trabalho ficar assim, é interessante que você retorne com esses painéis, eles são fundamentais. Então, você vem aqui, ó, exibir, painel de slides, vou mostrar para vocês o porquê que isso aqui é tão importante. E outra coisa muito importante é você exibir aqui essa barra lateral. Tá? Bom, em primeiro lugar, quando você vai criar a sua apresentação, aqui nas questões que ele apresenta para você, ele sempre coloca o seguinte, olha, vamos lá. Vamos lá naquelas pontuações aqui, ó. O primeiro slide deve conter um título do trabalho com fonte 48, e aí ele pede algumas informações. Já para as outras questões, ele diz, todo slide deve ter um título com o enunciado da questão, e depois o título deve ter a fonte tal. E aqui, depois, olha, todo slide deve ter o texto com a resposta. Bom, isso tem tudo a ver com os tipos de layouts que você tem. Tá? Então, quando você vem aqui e manda exibir esse painel, normalmente, essa barra lateral, normalmente ele vai aparecer dessa forma. Se por acaso não estiver aparecendo esses layouts aqui, você tem essa opção aqui, ó, layout de slides, tá? Então, você clica ali, ó, exibir, barra lateral, layout de slides. Quando você clica, ele mostra esses layouts.
Os layouts que eu utilizei na apresentação foram os seguintes. Esse primeiro aqui é nada, se você não quisesse criar do zero. Tá? Mas como eu quero utilizar a estrutura de layouts dele, eu vou nessa opção aqui, ó, slide de título. Tá? Então, quando você passa o indicador do mouse, ele monta aquele hint, né, aquele títulozinho embaixo ali, ó, slide de título. Isso para o primeiro. Para os demais, eu utilizo isso aqui, ó, título e conteúdo. Tá? Então, em primeiro lugar, eu clico aqui. Porque aqui eu vou colocar o meu título. Então, agora eu vou lá naquela minha apresentação, que já está prontinha, né? Vou vir aqui, vou copiar isso aqui, para adiantar o meu lado. Tá? Vou vir aqui, eu vou dar um cliquezinho, e aqui eu digitaria, no meu caso aqui, eu vou clicar sempre com o botão direito, e vou colar um texto não formatado. No seu caso, se você for fazer um copy-cola, você pegou da internet, ou então você pegou aquela minha solução, o que você vai fazer? Você vai utilizar sempre essa estratégia. Clica com o botão direito e cola o texto não formatado. Tá? Vou fazer o mesmo para essa parte de baixo aqui, ó, onde eu vou colocar esses meus dados. Tá? Então, vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl+C, vou clicar com o botão direito e depois com o botão esquerdo em texto não formatado. Tá? Ou então você poderia digitar isso aqui. Tá certo? O detalhe importante é a questão da formatação. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o nosso enunciado, que eu já coloquei para vocês, né? Já falei sobre ele. Observem que o título tem que ter fonte 48. Então, aqui em cima, eu vou colocar aqui como padrão o tipo da fonte Arial. E aqui, eu vou colocar o tamanho 48. Tá? Isso é muito importante, eu tenho que ter certeza de que isso aqui está 48. Tá? Então, venho aqui, ó, selecionei 48. Tá? Aqui embaixo, de acordo com o enunciado, essas informações, nome, número da matrícula, curso e polo, fonte, tamanho 22. Seleciona tudo, vem aqui, tamanho 22. Ok. Muito bem, então eu terminei o primeiro. E uma outra coisa importante também que vocês devem fazer é o seguinte: se eu vou trabalhar com a fonte Arial, quando eu clico nesse quadro aqui, ó, eu já poderia já classificar aqui, olha, eu quero trabalhar com Arial, porque quando, olha só, uma coisa é a letra, uma coisa é a letra, que pode estar com a fonte Arial, outra coisa é essa tabela, é o quadro. Então, eu seleciono tanto a letra quanto o quadro, e coloco aqui, eu quero Arial. Aqui embaixo, tanto a letra quanto o quadro, eu quero Arial. Então, vocês têm que ficarem bem atentos, ligados para isso, tá? Então, ó, selecionei aqui, fonte Arial, posta a barra em cima, tá? Fonte Arial. E, né? Fonte Arial, fonte Arial. Aqui embaixo também é a mesma coisa. Tenho certeza de que ele vai estar com a fonte Arial. Pode ser que ele mude, entendeu? Então, para você não ter esse tipo de problema, vem aqui, ó, Arial, Arial. Certinho, 48 e 22. Como está aqui, ó, 48 e 22. Agora eu quero criar um novo slide. Então, nesse novo slide, o que acontece? Eu poderia duplicar, mas eu vou criar um novo aqui, porque ele tem uma outra característica. Eu vou vir aqui, ó, clico com o botão direito, nessa área em branco aqui, desse painel slides, clico com o botão direito, e ele vai me abrir esse menu pop-up, e aqui nesse pop-up, nesse menuzinho vertical, eu tenho essa opção novo slide. Então, eu clico com o botão esquerdo, novo slide, ele cria um novo slide. E aí eu venho aqui, olha, para verificar o seguinte, como é que está aqui o meu tipo de layout? Eu tenho que garantir que é esse aqui, ó, título e conteúdo. Está aqui. Esse primeiro aqui é diferente. Esse primeiro aqui é título só. Esse aqui já é título e conteúdo, tá vendo? Aqui ele coloca uma barra em azul aqui, né? Uma borda em azul, selecionando um tipo. Tá? A partir daí, eu vou colocar o meu texto. Então, eu venho aqui, pá. Eu vou lá naquela minha solução, e, ó, e vou selecionar aqui o primeiro título, aqui,
Vou dar aqui um Ctrl+C, volto para cá, dou um cliquezinho, eu poderia digitar aqui, tá? No meu caso, eu vou clicar com o botão direito, texto não formatado, sempre texto não formatado. Então, você vê que ele já dá uma desformatada e aí vocês vão ter que ter toda a habilidade do mundo para poder montar isso direitinho, tá? Na verdade, o trabalho que vocês vão ter é só na primeira, e as demais, eu vou mostrar para vocês que vocês vão poder duplicá-la, tá? Então, vocês não vão ter esse problema. Então, ó, você clica nessa barra de baixo, viram como é que eu fiz? Olha, esse quadro azul, eu movimentei o mouse e quando o mouse se transformou nessa cruzinha, eu clico e clico e arrasto, eu movimento para onde eu quiser. Eu deixo ele aqui, até aqui embaixo, para eu poder ajustar aqui o tamanho, né? Então, clico aqui, olha, mudou para uma cruzinha, né? Desço, jogo aqui para dentro. Eu posso, inclusive, ampliar aqui, olha, observe o detalhe e, veja bem, olha, se ele estiver nesse ponto, você não consegue clicar e aumentar. Então, você tem que dar um cliquezinho a mais, e aí, quando ele colocar esses pontinhos aqui nas laterais, na parte superior, aí você movimenta o indicador do mouse até esse pontinho. Quando ele formar uma seta dupla, você clica, aí você pode aumentar aqui, ó. Pode colocar tudo, se você quiser, ou deixa uma margenzinha, e aqui é a mesma coisa. Deixa uma margenzinha pequena, né? Ok. E aqui você vai colocar o título. No caso desse título aqui, olha, qual é a característica dele? Vamos lá. Vamos para o enunciado. Vamos lá. Item 5, né? Não, item 4. Todo slide deve ter um título com o enunciado da questão referente. O título deve ter a fonte Arial, tamanho 24. Então, eu vou aqui, ó, selecionar aqui Arial. Selecionei Arial. Aqui. Só que o tamanho, qual é o tamanho? Tamanho 44. Vou colocar aqui, ó, já está 44, né? Confirmar aqui, ó, 44. Ok. E aqui embaixo, agora eu vou subir um pouquinho, né? Posso usar aquela estratégia de aumentar aqui, né, do lado, deixar uma margenzinha e tal. E aqui eu vou digitar a minha resposta. No caso, deixa eu copiar essas respostas minhas aqui, todas elas. Olha, selecionei tudo, dei um Ctrl+C, vim aqui, cliquei com o botão direito e vou colocar um texto não formatado também. Você vê que ele já formata, já colocando esses pontinhos aqui, né? De acordo com o padrão desse tipo de layout. E observe um detalhe muito interessante e importante. Quando você clica fora, observem que, como eu não tenho nenhum texto selecionado, esse painel lateral que ele mostra do lado, ele mostra os tipos de layout e algumas características do seu layout. Eu recomendo vocês fazerem o seguinte, ó, aqui, desde o primeiro, no caso do formato, selecionar aqui o A4, que é o formato padrão, né, das impressoras, formato A4, orientação paisagem. Para o segundo aqui, a mesma coisa. Tá? Então, procurem adotar sempre esse formato A4. Agora, um detalhe importante é o seguinte, que quando você seleciona algum texto aqui, ó, você vê que ele já muda aqui as características desse painel. Ele já vai mostrar as propriedades, como, por exemplo, o tipo da fonte, ou o tipo do caractere e o tamanho. Então, nesse caso aqui específico, aliás, deixa eu... Não, está certinho. Nesse caso aqui específico, o que diz enunciado? Vamos lá. Item 5. Todo slide deve ter o texto com a resposta da questão fonte Arial tamanho 28. Então, aqui, olha, vou selecionar tudo. A fonte é Arial, só que o tamanho é 28. Eu coloco aqui, eu quero 28. Então, 28, Arial, e aqui também Arial. Ok? Bom, agora vem um outro macetezinho. Você vê que a gente teve um trabalho inicial para montar esse slide. Só que agora o próximo, ele tem sempre as mesmas características do anterior, pelo menos no meu caso. Se você for fazer diferente, você tem que fazer essas considerações. No meu caso aqui,
como o próximo slide vai ser sempre esse, porque eu sempre vou ter um título e uma resposta, o que eu faço? Eu clico com o botão direito aqui, ó, onde eu tenho aqui o painel de slides. No meu segundo slide, que eu quero copiar, eu clico com o botão direito e eu tenho a opção aqui, duplicar slide. Clico com o botão esquerdo, duplicar slide. Então, aqui, basta agora eu colocar o seguinte, agora a minha questão 1, o item 2. Seria a página 2. Você pode colocar diferente, você pode escrever questão, né? É contigo. E aqui você vai colocar, manter o enunciado, né? Que, na verdade, eu estou falando sobre a questão 1, né? Eu estou repetindo, você pode fazer diferente. E aqui você vai continuar falando, colocando as suas respostas. Tá? Então, eu não vou precisar fazer todo esse trabalho, porque, na verdade, agora seria um trabalho de digitação, né? Digitar todo esse texto aqui, uma vez que eu vou, inclusive, oferecendo para vocês essa minha pesquisa que eu já fiz. Tá? Então, agora, daqui para frente, é só ir duplicando. Tá? Chegar aqui, ó, clicar com o botão direito, duplicar e vai embora. E aí você vai fazer tantos layouts quanto você quiser, no mínimo 13. Eu fechei aqui em 13. E no limite inferior. Bom, e aí até o último, o penúltimo, melhor dizendo, o esquema é esse. No último aqui que tem um detalhe diferente. Ele diz o seguinte, se vocês observarem aqui no enunciado, olha, ele coloca o seguinte, olha, a partir do item 6, ele fala, a questão 1 deve ter pelo menos 3 slides, referentes à resposta. No item 7, aqui é a mesma coisa para a questão 2, a mesma coisa para a questão 3. A questão 4 é somente um slide, a questão 5 é um slide. Só que no item 11, ele diz, olha, você tem que inserir pelo menos um slide com o título referências. Então, quando chega aqui, vamos fazer esse? Vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou no último. Eu vou fazer a mesma coisa, vou clicar com o botão direito e duplicar. Por quê? Porque aqui eu também tenho o título e tenho o texto. Só que nesse título aqui, ó, inclusive, olha, você tem que considerar aqui essas questões da fonte Arial e tal, né? Aqui, ele quer que você coloque com o título referências. Então, vou dar um Ctrl+C aqui, e vou colar aqui, ó. Clique com o botão direito, texto não formatado. Referências, é isso que você vai colocar aqui, no título. Tá? Agora, aqui, nessa caixa de resposta, ele coloca o seguinte, ó. No final da apresentação, com os links mostrando a referência web da sua pesquisa. Deve ter pelo menos um link de referência. Então, o que eu faço aqui? Ó? Nesse ponto aqui, vou apagar tudo isso. Apaguei. Vou colocar um link de referência. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, olha. Aqui no aquela minha solução, eu escrevi vídeo, LibreOffice Impress, noções básicas. Então, vou colocar aqui, ó, vídeo, LibreOffice, Impress, né? Pronúncia com vocês aqui, noções básicas. Eu coloquei aqui, ó, acesso em, como eu peguei um link da internet, né, seguindo os padrões, eu coloquei aqui, ó, acesso em, vou colocar aqui 21/4/2024. Tá? Beleza. Só que ele quer o seguinte, cara, ele quer um link. Aqui, ó. Com os links ou um link, né? Deve ter pelo menos um link de referência da web, da sua pesquisa. O meu link foi o seguinte. Isso aqui, ó, foi o link do YouTube. Deixa eu vir aqui. Foi esse link aqui, ó. Eu peguei. Opa, aqui, ó. Vou clicar aqui. Esse link aqui. Cidadão aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui essa URL, vou chamar lupa para poder mostrar para vocês melhor, olha.
Eu vim aqui, ó, peguei nessa URL, selecionei a URL, dei um Ctrl C, vou fechar minha lupa aqui, aí eu volto lá para minha apresentação, estou aqui, né? E aí eu fiz o seguinte, eu faço o seguinte, agora eu quero associar o link a essa minha frase. Então eu venho aqui, da mesma forma que foi feito lá no Writer, eu clico aqui em inserir, hiperlink, aqui já vem, ó, a URL, que já está selecionada, mas eu posso dar um Ctrl V aqui para garantir, que é aquela do YouTube, que eu coloquei. Aqui não preciso colocar nada, porque o texto ele já está aqui embaixo. Eu vou aplicar, vou dar um OK, está lá. Se eu for apresentar, se eu ver aqui, a apresentação de slides, inicial do slide atual, desse slide. Se eu passar o mouse e der um clique, ele automaticamente ele vai abrir. Ele funciona como um hiperlink abrindo a página desse cidadão aqui, ó, de acordo com aquelas orientações lá da plataforma. Tá? Então, fechou. Então, para não ficar repetitivo, eu não vou precisar ficar digitando tudo isso. Eu mostrei assim os conceitos básicos para vocês, todos esses conceitos básicos para vocês poderem desenvolver toda essa atividade. Tá? Não é complicado, né? Vocês têm que ter toda a atenção aqui no enunciado, tá? Observem as questões que foram colocadas, eu vou apresentar como sugestão para vocês lá as respostas, né? E uma observação muito importante com relação a essa formatação, aí, os tamanhos, né, tanto do título quanto dos slides, dos demais, do primeiro slide como dos demais, né? Tamanho 48 para o primeiro, 44 para os demais, 22 para o primeiro texto e 28 para o primeiro texto, olha, aqui, ó. Aqui 48, aqui 22, nos demais, aqui 44 e aqui 28. Né? Está sempre atento a isso. E pronto. Finalizado, o que vai acontecer? Você tem que salvar, né? Então, você vem aqui, ó, arquivo, salvar como. Você vê que automaticamente ele já salva com a extensão ODP. Deixa eu chamar a lupa aqui para vocês verem, olha, melhor. Observem que ele já coloca aqui, ó, a extensão ADP. Eu já estou naquela minha pasta, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. O título da AD tem que seguir esse padrão aqui, ó. AD2, traço, aí você coloca o seu nome, não precisa, pode ser só o primeiro nome, tá? Aluno, traço, aí o seu curso. Eu estou colocando aqui matemática, não precisa colocar acento, tá? Matemática, e aí você salva. Agora deixa eu fechar a lupa aqui, e vou lá salvar. Se eu for lá na pasta, ele está aqui, ó. Opa. Tá aqui o arquivo salvo. AD2, aluno matemática. Foi o que eu acabei de fazer agora. Ok? Deixa eu fechar a lupa. E está finalizada essa nossa AD2. Acredito que eu não tenha esquecido de nada. Não se esqueça de que você tem que enviar isso aqui para a plataforma. Eu vou colocar um linkzinho lá para vocês, né? Para vocês, de um videozinho de como é que você manda, né? Usa aquela ferramenta atividade. E assim foi a nossa AD2 do primeiro semestre de 2024. Deixa eu voltar aqui no Meeting. Deixa eu aqui encerrar a apresentação e dizer para vocês que eu espero ter ajudado. Tenham aí todo sucesso e que vocês consigam tirar aí uma nota 10, tá bom? Valeu, pessoal. Aquele abraço, boa sorte, sucesso para vocês aí. Valeu.